Eu vou falar sobre a imagem e a fotografia. As primeiras experiências com o registro de imagem começaram no final do século XVIII e início do século XIX. Niepce, em 1827, depois de uma exposição de 8 horas, obteve a imagem de um pombal, que era vista da janela da sua sala de trabalho. Depois ele se associou a Daguerre, e os dois prosseguiram suas investigações em comum. Quando Niepce morreu, Daguerre continuou suas experiências e ele descobriu um novo jeito de revelar imagens, criando o processo de exposição positiva. E assim surgiu a primeira fotografia, que foi batizada de daguerreotipo, em 1839. Nesse mesmo tempo, na Inglaterra, Fox Talbot conseguiu obter o que podia ser considerado o primeiro negativo da história. A fotografia de Daguerre, ela não podia fazer cópia dela, porque era só aquela imagem, era aquela exposição positiva e só dava uma imagem. Já com a criação do negativo, eles podiam fazer a cópia da imagem quantas vezes eles quisessem. Fox Talbot, ele conseguiu essa imagem do negativo usando o método da câmera escura. Rapidamente, os grandes centros urbanos da época ficaram cheios de daguerreotipos. E os pintores da época, eles entraram em desespero. Então, vários deles até exclamavam, tipo, a pintura morreu, o que a gente vai fazer agora, sabe? Então, houve uma grande transformação no olhar humano. E foi nessa agitação cultural, toda essa mudança da fotografia, da pintura pela fotografia, que surgiu o impressionismo. Eles não retratavam mais, as pessoas não pediam mais para serem retratadas só elas, mas os artistas eles começaram a retratar o mundo de uma forma mais abstrata. No começo, a fotografia não representou ameaças técnicas de representação gráfica pelo desenho, gravura ou pintura. Na verdade, a daguerreotipia ela era um privilégio de poucos usuários, por ela ser muito cara e também porque ela não podia ser reproduzida. Só em 1860 que ela ficou mais acessível, por causa do processo de gerar o negativo sobre o vidro. Então surgiu a carte de visite, que eram retratos das pessoas que elas mandavam, tipo, para parentes, amigos ou qualquer pessoa para, tipo, mostrar que elas tinham uma máquina fotográfica, que elas tinham a fotografia delas mesmas. Era, tipo, um símbolo de... não exatamente de poder, mas era algo legal que eles faziam. No final da década de 1880, que a Kodak lançou câmeras baratas que atingiram o mundo todo. Então, aí que realmente a fotografia começou a se expandir, porque todo mundo podia ter acesso a uma câmera fotográfica e todo mundo podia fotografar o que quisesse. Já a aplicação da fotografia aos impressos enfrentou vários obstáculos tecnológicos, e a técnica que permitiu que as fotografias fossem reproduzidas em jornais e revistas surgiu na década de 1890. Mesmo assim, mesmo ele já tendo a técnica, os diretores eles desvalorizavam a seriedade da informação gráfica. Eles diziam: a escrita é o veículo da informação, a imagem apenas uma ilustração. É preciso esperar ainda muito tempo para que lhe seja reconhecido um verdadeiro valor informativo. Segundo Wolff, a força da imagem estaria na sua irracionalidade, na sua condição de mostrar, mas não dizer. Para ele, a imagem mostra por si só. Tá ali, não precisa de mais nada mostrando para ver se é verídico ou não. Isso oferece um sentimento de realidade que a linguagem não oferece, porque a linguagem tu não vai saber se é verdade ou se não é, se não tiver uma outra prova escrita ou algum outro tipo de prova. Já a imagem, tu olha e é aquilo, sabe? Não tem como mudar. Todas essas transformações influenciaram também a arte.
perceberam-se mudanças no pré-rafaelismo e no realismo francês, que eles passaram a se preocupar mais com a natureza, com os detalhes da natureza, e eles começaram a documentar as cenas do cotidiano. Inicialmente, o interesse da imprensa direcionou-se a imagens de guerra e pequenos acontecimentos. As imagens sempre sendo em preto e branco, né? Só mais tarde que os semanários e as revistas ilustradas passaram a utilizar a fotografia regularmente, iniciando uma nova valorização cultural, social e econômica das imagens. Em 1904, surge o primeiro tabloide fotográfico, o Daily Mirror, britânico. Ele foi um marco porque o conteúdo das imagens ela tinha o mesmo valor do conteúdo dos textos. Não era uma imagem pequenininha e um texto enorme. Era tipo... A imagem, ela também trazia uma informação e o texto complementava, ou vice-versa. Mas até a década de 1920, a imagem ela ainda era colada à ilusão de verdade e à noção de prova. Tipo, ela era mais... Tinha o texto e a imagem era a prova se era verdade ou não. Já nos anos de 1930, cresceu o interesse da imprensa em reproduzir temas da vida cotidiana e fotos que não fossem posadas. Surgiu então a Candid Photography, que retratava pessoas em interiores sem que elas percebessem que estavam sendo fotografadas. Assim, o valor da foto ele se preocupava menos com a nitidez da foto e bem mais com o conteúdo e com a emoção que a foto podia transmitir. Os jornais passaram a dar mais atenção ao fotojornalismo e a valorizar os famosos furos. Na Itália se popularizou as revistas de escândalo e surgiram então os paparazzis, que eram pessoas, fotógrafos especializados em buscar, não importava o que eles tivessem que fazer para fazer a melhor fotografia, tipo, fotografias sensacionais, fotografias extraordinárias, diferentes de pessoas famosas. E eles faziam isso a qualquer custo. Então, o foco era a captura de acontecimentos sensacionais e começou a industrialização do fotojornalismo, surgindo assim a valorização do design gráfico na imprensa nos anos de 1980. A imagem ela se tornou abundante e barata. Todo mundo podia ter uma câmera, todo mundo podia fotografar e fazer várias imagens. Mas a supervalorização da fotografia, infelizmente, ela diminuiu seu valor individual.